Aplauda o nome de Jesus bem forte. Glória a Deus. Mais uma vez, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você se assentar um pouquinho. Da ministração, nós vamos ter um vídeo bem curtinho para vocês, amém? Acho que vai precisar retirar o altar aqui. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. E é sobre isso, né? O culto de mulheres, a gente traz alguns elementos diferentes daquilo que nós já estamos habituadas no nosso culto semanal, né? Porque é o nosso momento, é o nosso tempo com Deus. Eu vou pedir para a banda ficar comigo, bem forte, em nome de Jesus. Essas tangedoras do céu. Quantas estão aqui sedentas pela palavra do Senhor? Amém? Põe a mão no seu coração, porque... Nossa, mas quantas vezes a gente ora? A gente ora mesmo, porque é a oração que nos fortalece, que nos guia, que nos protege e que nos dá direção, amém? Põe a mão no seu coração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a Ti a Sua revelação do alto. Não é sobre conhecimento humano, não é sobre o que sabemos, sobre habilidades. Mas nós estamos aqui para estarmos deleitadas em Tua presença, vivendo, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor deixou na Sua palavra e trazendo à tona essas verdades aos nossos corações. Que essa seja uma noite de restauração, como já tem sido, consolida isso por meio da Sua palavra. Nós já adoramos, nós já Te bendizemos, nós já declaramos que Tu és santo, que o Senhor é o Deus acima de todas as coisas. Ah, Senhor, diante disso agora, nós estamos com os corações desejosos para ouvir a Sua voz. Então glorifica o Seu nome em nosso meio e fala conosco. Ah, Jesus, que o nosso coração seja como uma terra fértil. Eu oro agora para que todos os impedimentos, todas as dúvidas, toda a incredulidade, tudo aquilo, Senhor, que vem abater o coração da minha irmã, a preocupação, o medo, a insegurança, já caíram.
Vamos falar nessa noite em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 ao 17. Você que não trouxe a sua Bíblia, nós temos aqui no telão também. Amém? Acompanhe conosco. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Então aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus, que nos restaura, que nos anima nessa noite em nome de Jesus. Eu quero, antes de entrar nesse texto, eu quero falar com você hoje que precisa de um milagre. Nós sabemos que os milagres, eles são detalhes. Nós sabemos que nós, que já somos conhecedoras da palavra de Deus, nós precisamos olhar para o milagre de uma ótica diferente. Porque nós não estamos atrás do milagre. Nós estamos caminhando debaixo das verdades de Cristo. E o que Ele fez na cruz do Calvário já é suficiente. Jesus não precisava ter feito nada. Mas ainda assim, Ele nos alcança dia após dia. E nós estamos vivendo os teus milagres. Como foi na vida dessa mulher. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que antes de Jesus chegar nessa cidade chamada Naim, ele passou por outro ambiente. E lá existia o servo do centurião. E nesse ambiente nós sabemos que ali existia um homem de muita autoridade. E ele constrangeu a Jesus através da sua fé. Ele disse: mestre, você mandou a dizer a Jesus: mestre, você não precisa nem vir até aqui. Somente uma palavra e o meu servo será curado. Tamanha foi a fé deste homem. Então ele constrangeu a Jesus através da fé dele. Nós sabemos e nós estamos aqui aprendendo. Quem aqui é aluno do Carisma? Glória a Deus. Que a fé, ela não é um tiro no escuro. A fé é quando nós caminhamos sobre uma palavra. Jesus já estava fazendo seus milagres. E aquele homem, ele, com tanta autoridade mesmo assim, ele decidiu romper com todas as barreiras. E ele recebeu o milagre dentro da casa dele. Mas existe um contraste aqui nessas duas histórias. Porque Jesus vai a esse ambiente, num lugar onde existia uma autoridade. E ele gera esse milagre. Mas o mesmo Jesus que alcançou alguém com autoridade, alguém que tinha nome, ele fez questão de passar numa cidade desse tamanho aqui. Sabe, nós moramos aonde? Em São Sebastião. Sabe que eu já ouvi falar, mulheres, que São Sebastião, ninguém conhece o nome. O pessoal conhece São Sebastião por Maresias. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas. O Senhor faz questão de passar sobre São Sebastião. E Ele alcança as mulheres. Eu não sei o que você precisa, mas essa pode ser a noite do seu milagre. Depende de você. O seu culto não depende de mim, não depende das ministras. O seu culto, a sua entrega só depende de você.
Todas nós temos o mesmo acesso diante de Deus. Todas nós temos o mesmo acesso. Amém? E a história continua. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando para Naim. Essa cidade, como eu disse, pequena, nem era o centro, mas ele faz questão de chegar lá. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que essa mulher estava ali, prestes a enterrar o seu único filho, ainda sendo viúva. Eu quero abrir um parênteses para vocês. Nós sabemos aqui, você mulher que já caminha com Cristo, você já ouviu falar que mulher não tinha oportunidade alguma. Ou era por meio do marido, ou era por meio do filho. Essa mulher estava a caminho de enterrar a sua última esperança. Olha a situação dela, eu não consigo mensurar a dor dessa mulher, porque perder um filho é a dor mais terrível que alguém pode enfrentar. E ela estava ali, naquele cortejo. E a Bíblia vai dizer que existia, muitas pessoas, existia uma multidão muito grande junto com aquela mulher. Eles estavam caminhando perto da porta da cidade. Diferente aqui em São Sebastião, o cemitério ele é aqui no centro, certo? Mas dentro naquele tempo, as portas das cidades, as cidades tinham os portais mesmo. E depois daquele portal já era o cemitério da cidade. E a Bíblia vai dizer que ela já estava próximo da porta da cidade. E quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer sobre porta, é um momento de decisão. Ela estava ali no limite dela. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são os seus limites, se eles são emocionais, se eles são físicos, se eles são espirituais. Talvez você já chegou e falou, olha, até aqui deu. Se não for um milagre, já acabou. Eu só vou enterrar. Aquela mulher não tinha perspectiva nenhuma de vida. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E por que eu estou te falando isso? Hoje nós estamos num contexto pós-Jesus. Então Jesus veio na terra e ele fez questão de quebrar todos os paradigmas e reposicionar a mulher. Pessoalmente Jesus fez isso e ele nos dá tanto acesso, eu quero constranger o seu coração. O que o Senhor tem colocado em suas mãos, como você tem lidado com as coisas do reino. As coisas do reino não são nossas, elas são do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos fazer tudo como para o Senhor, todas as coisas. Quais são as oportunidades que Deus tem dado a você, mulher? E você precisa trazer à tona a alegria do primeiro amor. E fazer como antes, fazer com amor, com gratidão. As mulheres não tinham essa mesma oportunidade que nós temos. E é por isso que nós temos a responsabilidade de viver intensamente a nossa família, o nosso ministério, tudo que Deus tem entregado para nós. Nós não só glorificamos a Ele aqui quando nós levantamos a nossa mão, não. Nós glorificamos ao Senhor na nossa casa, quando a gente está ali naquele momento, lavando a nossa louça, passando pano na nossa casa. Coloca um louvor da Cassiane, bem pentecostal, que a gente é dessas, né? Glória a Deus. Mas coloque um louvor e adore ao Senhor. Levante um altar de adoração na sua casa também. Saia daqui com esse compromisso. Nesse contexto aqui existiam duas multidões. A multidão que carregava a morte, o desespero, a desesperança. Mas essa multidão
se encontrou com a multidão que carregava vida, alegria, estava vivendo milagres extraordinários. Eu não sei em qual multidão você está. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você, se você está na multidão aonde está carregando morte, o seu casamento já está à beira já do enterro. A sua vida financeira, a mesma coisa. Aquilo que leva o seu nome já está no limite já. Você fala, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, Jesus chega e se move de íntima compaixão. Diferente do primeiro milagre, Jesus, ele foi constrangido com a fé daquele centurião, que ele disse, Senhor, apenas uma palavra. Nós precisamos ser assim, Pai. Só uma palavra do Senhor, a minha história muda. Mas diferente desse primeiro momento que Jesus gerou esse milagre. Essa mulher, ela não precisou clamar a Jesus. Essa mulher, Jesus olhou dentro da alma dela. Jesus fez questão de passar ali. Existem milagres na minha e na sua vida que você não vai precisar nem clamar. A hora que você olhar para o problema e você falar, já foi, já estou aqui, eu vou enterrar. Jesus vai chegar como uma surpresa do céu para a sua vida. E Ele vai falar para você, não chores. Porque Ele é o único que pode dizer não chores. As pessoas vão dizer para você, não chora, não se lamenta, mas elas não vão poder fazer nada por você, a não ser interceder. Amém? Mas Jesus é o único que pode nas nossas vidas dizer, não chore, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Ele é o único que faz milagres. Amém? Vocês estão dispostos a ver os milagres de Jesus? Jesus não te trouxe aqui nessa noite somente para você rever as suas amigas. Jesus te trouxe aqui para trazer à memória que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Então, se está escrito na palavra dEle, eu posso tomar posse. Se está dizendo na palavra dEle, eu posso viver. Às vezes eu vou constranger Ele com a minha fé, mas às vezes eu não vou precisar dizer uma palavra. O meu choro vai ser suficiente, porque nós temos um Deus misericordioso. Amém? Jesus toca no esquife, o caixão. Segundo a lei de Números 19, tocar em um morto tornava alguém impuro. Mas aqui vemos um princípio cristológico profundo. A pureza de Cristo é contagiante. A impureza não o contaminou. Na antiga aliança, a impureza se transmitia. Em Cristo, a vida se transmite. Não era permitido tocar em alguém morto. Isso estava na lei. Mas Jesus vem com o seu poder, que restaura, que ressuscita. E Ele toca e aquele menino imediatamente se levanta. Nós estamos aqui, gente, falando de uma mãe desesperada. Quantas vezes nós nos apegamos a problemas tão pequenos, a situações tão pequenas, e nós ficamos ali, mas meu Deus, e a gente para, a gente trava, a gente negocia algumas coisas que o próprio Senhor nos deu, e a gente faz o quê? A gente fica na murmuração. Mas eu quero que você lembre que existia uma mulher aqui que essa dor, sim. Eu não sei como estão os seus filhos, mas eu tenho certeza que todas aqui, os seus filhos estão bem, estão com saúde, sabe? 100%. Nem sempre vai estar, nós vivemos processos. A Bíblia vai dizer que enquanto nós estivermos nessa terra, nós passaremos por aflições. A diferença é como eu passo.
A diferença é como eu vivo esses processos. Se o meu coração estiver no Senhor, não importa a dificuldade. O que Ele fez na cruz do Calvário, basta. O milagre vai se tornar o quê? Um detalhe. A autoridade da palavra. Jovem, eu te digo, levanta-te. Não houve invocação, ritual, meditação. Existia uma autoridade direta. Isso ecoa em Gênesis 1. Nós vemos na palavra de Deus que tudo se fez por meio da palavra. E mais uma lição para as nossas vidas, mulheres, porque o nosso maior desafio, e é por isso que nós temos que ter esse momento só para nós, porque o nosso maior desafio é nós declararmos coisas boas. A gente fala tanta coisa, a gente reclama de tanta coisa, mas se nós entendêssemos o poder que há na palavra, a palavra ela gera. A palavra, ela gera o milagre. A palavra transforma a situação. Então, que você possa sair daqui com esse entendimento, que a sua boca é profética, que as suas palavras são sementes no reino dos céus. Cuidado com as suas palavras. Como nós somos impulsivas, precisamos hoje renunciar no altar do Senhor as palavras de maldição que lançaram sobre as nossas vidas, mas também as palavras que nós mesmos proferimos ao nosso respeito e a tudo que leva o nosso nome. Deus te convida para você renunciar hoje. Todas as palavras que você trouxe e não eram as realidades de Deus para a sua vida. Na onde você está mesmo, no seu lugar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E você agora, o Espírito Santo de Deus, a intercessão já clama. Trazer à memória as palavras que você lançou no impulso. Tudo aquilo que você trouxe, mas não vinha de Deus. Foi simplesmente a sua alma gritando, pedindo socorro pela situação. Mas não, agora você vai renunciar. Lembra de cada uma delas. Quando você disse que o seu marido é isso ou aquilo. Quando você reclamou do seu trabalho. Quando você reclamou da sua igreja. Quando você maldiz alguém. Todas essas palavras cancela. Porque quando nós cancelamos e nós nos arrependemos, há acesso do céu. Todas as legalidades são fechadas. Peça perdão agora. Em nome de Jesus, pela maledicência. Fale, Senhor, eu vou usar os meus lábios para a tua glória. Eu vou usar os meus lábios para proferir palavras de vida eterna. Eu vou usar os meus lábios para declarar o Senhor, o Santo dos Santos, sobre a minha vida, sobre a minha casa. A minha casa não vai sucumbir. Os meus filhos serão excelentes. Serão grandes nessa terra. Em nome de Jesus. Pai, sela isso, Pai. Sela isso em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que falamos, proferimos, em nome de Jesus, cancela agora. A nossa boca, Senhor Jesus, toca nela agora, em cada mulher, em nome de Jesus. Nós, a partir de hoje, nós vamos declarar que a nossa casa te serve, que os nossos filhos são uma bênção, que a nossa casa é uma bênção, que o nosso carro é uma bênção. Ah, Jesus, que o nosso trabalho é uma bênção, que a nossa igreja é uma bênção, que as nossas amigas são uma bênção. Jesus, nós nos arrependemos e declaramos que o Senhor é aquele, Senhor Jesus, que nos dá uma medida boa, perfeita e agradável, e nós estamos vivendo os teus propósitos no nome de Jesus. Glória a Jesus. E eu quero dizer para você que a cruz é suficiente. O milagre, ele é um sinal, mas nós temos livre acesso à sala do trono.
você tem a oportunidade da salvação. Você precisa de milagres, como eu preciso de milagres, mas independente disso, e Jesus vai fazer, a certeza da nossa fé é essa, mas independente dos milagres, nós amamos a Jesus, porque o que Ele fez por nós é muito maior que qualquer situação humana ou terrena. A ressurreição do jovem de Naim não garantiu vida eterna automática. Ele morreria novamente. O milagre foi temporário, mas a cruz, ela é eterna. O milagre, ele restaura as circunstâncias, mas a cruz restaura o nosso destino. O milagre resolve uma dor momentânea, mas a cruz resolve a condição humana diante do pecado e da morte. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, você vai sair daqui crendo que Deus é um Deus que surpreende, que faz milagre, que alcança a nossa casa, crendo que você é boca profética de Deus, crendo que a sua casa não vai sucumbir, porque quando você estiver no seu limite, Jesus vai chegar como uma surpresa do céu. Você não vai precisar nem falar, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Você não vai precisar nem abrir a sua boca. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua angústia. Existem milagres que você não vai precisar nem falar. A dor está grande. Só confia. Ele vai chegar. Ele chega no limite. Ele chegou no limite. Jesus, mais uma vez, fez. Está escrito nessa palavra. Eu posso tomar posse. Será que você pode tomar posse em nome de Jesus? Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Jesus. Em Naim, a morte parecia ter a última palavra. Mas a última palavra pertence àquele que diria na cruz: está consumado. O jovem se levantou por uma ordem momentânea. Nós recebemos vida eterna por uma obra consumada. Ou seja, a cruz é suficiente. Você pode se alegrar em Cristo por isso, amém? Jesus te trouxe aqui para dizer que o sacrifício dele é suficiente sobre as nossas vidas. Já pode se alegrar nele. Já pode marcar o culto de ação de graças, porque vai ter festa em nome de Jesus. Ele não vai chegar, ele já chegou na sua vida. Se você crê, ele já chegou na sua vida. Eu vou repetir. Ele já chegou na sua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo, nós vamos adorar. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, é a tua palavra. Nós cremos, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor é um Deus que faz. Que o Senhor é um Deus que opera, Jesus. Nós como mulheres estamos aqui para, como na vida, Senhor Jesus, daquela mulher, e não foi nem citado o nome dela. Ah, Jesus, mas o Senhor não está preocupado com o nosso nome, com os nossos bens. O Senhor não alcança somente quem pode algo, quem tem um nome, não. O Senhor é um Deus simples. O Senhor é um Deus que faz questão de alcançar as nossas vidas. O Senhor não olha, Senhor Jesus, para aquilo que temos. E é isso que nós queremos. Nós não estamos olhando nas tuas mãos para os teus milagres. Nós olhamos, Pai, para o seu coração. Nós olhamos, Jesus, pelo seu sacrifício com um coração grato, grato, grato. Mulher, nós vamos agora adorar o Senhor, amém? Consolide essa palavra no seu coração.
os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Então declare: meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que você em Deus nessa hora. Clame, 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 clame. Ele quer ouvir a sua voz. Nós aprendemos aqui que através da palavra nós temos autoridade em Deus. Então agora que você foi ativada na sua fé, gere o seu milagre. Você é um útero espiritual agora. Você é um útero espiritual agora. Ei, mulher, não se distraia, feche os seus olhos agora. Você vai gerar o seu milagre. Agora é o momento de você declarar frustrados os planos de Satanás sobre a sua vida, a sua casa, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clame, clame, clame. É o seu momento. Clame, mulheres. Mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto, mais alto. Declare, declare, declare.
Com os lábios fechados você não vai conseguir. Quando você estiver no seu limite, Ele chega. Mas quando você tem possibilidade, você precisa sim clamar. Ele vai chegar, independente do limite da situação. Mas se você pode clamar, você tem autoridade em Deus. Nenhuma acusação há contra os filhos de Deus. Nós já fomos absolvidas. Não importa o que aconteceu. Não sei se é o divórcio, a falência financeira, o inimigo quer te envergonhar, minha irmã. Mas no nome de Jesus já foi quebrado. Você tem autoridade em Deus. Gere o seu milagre agora em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto. Línguas espirituais agora em nome de Jesus. Você que fala em línguas, seja renovada. Você não veio aqui só para rever as suas irmãs. Isso é maravilhoso. Mas agora esse momento é seu e o seu Pai. Não existe interferência agora. Não existe resistência agora. Em nome de Jesus, receba liberdade e autoridade em Deus. Amandarabashere, mandarabassore, mandarabas. Receba agora em nome de Jesus. 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 Seja renovada, seja restaurada, seja curada. Planos, sonhos sendo ressuscitados agora. Abra sua boca profética, mulher. Abra sua boca profética. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está na casa. Agora gere o seu milagre em nome de Jesus. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Não duvide, Ele não falha. Eu sei que por completo fará. Jesus. Olha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Ah, Espírito Santo, nosso amigo fiel que nos renova, Jesus. Ah, Espírito Santo, muito obrigada, Jesus, pelo seu toque, pelo seu transbordo, em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer uma oração juntas. Todas nós vamos fazer essa mesma oração. Eu vou orar e você vai repetir no seu lugar. Eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão dessa mulher, mas não perca a conexão com o céu. Já já nós vamos nos conectar uma com as outras. Com os olhos fechados agora. Com os olhos fechados agora, nós vamos juntas orar. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja entendemos essa palavra. Entendemos que o Senhor é um Deus de milagre, de restauração, de restituição. Ah, Deus, muito obrigada, porque nós já recebemos o nosso milagre. Mais do que o milagre, nós recebemos a salvação. Ah, Jesus, nessa hora, eu, que estava distante dos teus caminhos, entendi que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Porque só aqui
eu recebo palavras de vida eterna. Debaixo desse entendimento, eu declaro e entrego a minha vida ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Reconheço os meus pecados e me coloco diante de Ti. Renovo a minha aliança contigo hoje, no nome de Jesus. Ainda com os seus olhos fechados, mulher, se você fez essa oração pela primeira vez, se você está voltando para os caminhos do Senhor, ou se você está aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Você não foi chamada para ficar lá fora, vivendo de qualquer jeito, vivendo um evangelho que está ali em cima do muro. Quem está em cima do muro já está lá do outro lado. Nós estamos aqui posicionadas. Se nesse momento você quer voltar para Jesus, ou se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se alguém aperta a mão dessa mulher que está do seu lado, aperta bem forte. Se alguém apertou a sua mão, levante a mão dessa pessoa lá no alto. Essa é uma noite de salvação. Eu declaro que todas as resistências já caíram por terra. Se alguma mulher apertou forte a sua mão, em nome de Jesus, levante a mão dela e traga ela aqui no altar do Senhor. Essa é uma noite de salvação. Jesus te chama.